Amigos da Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira, nós estamos de volta com o nosso podcast Ordem e Voz, conversando com pessoas relevantes na sociedade e muitas delas são nossos irmãos aqui na Ordem. Nesse sentido, nós estamos recebendo aqui a Liliane Martins, que ela é empresária em Sarzedo, que, aliás, ela é nascida lá, de uma família tradicional, que é a família Martins, lá no município. Há 10 anos ela está no mercado imobiliário. E nós queremos falar dos desafios desse setor, legislação. Todo ano, né, a gente tem que discutir um pouquinho sobre imóveis, que tem o IPTU que reajusta, tem um aluguel que reajusta. Aliás, aqui em BH, Liliane, no último ano o reajuste foi de cerca de 15%, assim, na média. Mas não é a média nacional, né? Que é mais o IPCA que regula isso. Exatamente. É o IPCA, né? Hoje a gente está usando o IPCA, né? Mas já usamos muito o IGPM. Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui também. Você conheceu a Ordem ali no plena pandemia? Foi plena pandemia. E aí a pandemia já estava quase no fim já, porque a gente tinha até encontros, né, presencial, tinha muito evento, né? A gente visitava o Lar dos Idosos, era bem dinâmico. O terceiro setor, ele é muito importante, né? A gente falava aqui no podcast anterior da APAE, por exemplo. Que outra instituição faria esse trabalho no Brasil? Preencheria essa lacuna, por exemplo, estou dizendo de uma instituição apenas, que é a APAE, mas tantas outras do terceiro setor. Temos aqui a Ordem, temos o Rotary Lions e tantas outras ordens, né? E a gente está aqui também, de alguma forma, contribuindo nesse sentido, porque o Estado não dá conta, né? E assim, principalmente o pessoal da terceira idade, né? A fragilidade. Eu lembro que nessa visita que fomos, né? Uma senhora virou e falou: filho, pegou um dos rapazes tinto com a gente, filho, mas há quanto tempo você não vem me ver? E ela estava tão convicta que era o filho dela, que aquilo emocionou todo mundo que estava perto. Talvez ela já esteja com uma perda de memória. Então, assim, era uma visita fraternal, né, ao nosso ver, assim, corriqueira. Eu até achei que isso era bem frequente lá. E aí a gente viu como que os lares, né, dos idosos carecem dessa visita, né? As coisas mais valiosas da vida não custam dinheiro, né? Exato. É verdade. E aí, assim, foi muito legal, fizemos um almoço lá. Quem sabia fazer almoço foi, quem não sabia cantava, quem não sabia dançava, cada um se virou. E aí, eu peguei uma senhora que estava mais acolhida e comecei a conversar com ela. E eu falei com ela: a senhora está bem aqui? Ela: estou, porque eu recebo amor. Olha que coisa linda. Então, assim, a importância, né, o carinho que é. O Lar dos Idosos em? Lagoa Santa. Lagoa Santa. Lagoa Santa. E eu fiquei com vontade de voltar, sabe? Porque assim, eu achei muito bacana. O pessoal que trabalha lá é de um extremo cuidado com todos. Aí a gente teve corte de cabelo lá, maquiagem, roupa nova, tudo que a gente pode fazer para poder fazer eles experimentarem, né? Aquele dia diferente, a gente fez e foi muito bacana. Todo mundo, acredito que todo mundo estava lá, saiu assim: cara, hoje meu dever como cidadão tá avistado, tá checado. E o bacana por exemplo, você é empresária, deve ter uma agenda lotada. A gente tirar um pouquinho desse tempo para dedicar a alguém ou a alguma causa, porque se tem uma coisa que não se pode comprar é o tempo. Exato. O tempo é o tecido da vida. O tempo que nós estamos aqui, por exemplo, ele vai ser ele é uma fração que é tirada do nosso cômputo geral de tempo de vida, de longevidade. Exatamente. E eu me lembro que foi num domingo, né? Então, assim, geralmente nos domingos a gente está ali com a família, você está descansando, né? E todo mundo que estava ali, tinha mais de 20 pessoas. Então, assim, todo mundo que tava lá deixou de algo, mas olha a importância. Porque nós todos somos irmãos, né? Todos.
Então, a importância de você deixar aqueles que vivem com você, que têm o mesmo sangue, o mesmo sobrenome, para você estar com outros irmãos. Então, assim, eu admiro muito a ordem por essa preocupação com o outro, né? Indiferente da ligação que ele tem com você. Porque a gente hoje vive numa sociedade, a gente está muito preocupado com quem está ao nosso redor. Exato. Né? A sociedade em si, ela se estreitou. Então, eu estou preocupado com você que é meu amigo, mas aquele outro que eu não conheço... Não é problema meu, tipo assim. Exato. Então, assim, ter esse cuidado de eu estou indo hoje num lar do idoso e todos que tem lá são abraçados. Para mim, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu aprendi algo em um ambiente improvável. Eu estava numa exposição de tatuadores. E daí eu falei assim, legal tatuagem, eu só tenho um pouco de receio com as caveiras. O cara falou, mas você entende o sentido da caveira na tatuagem? Aliás, aqui na ordem, no batizado, tem uma caveira também, tem uma cabeça, um crânio. Eu falei, não sei. Ele falou assim, caveira é igualdade. Se nós encontrarmos um vale de caveiras, você não sabe quem era pobre, quem era homem ou mulher, velho ou novo, gordo ou magro. É igualdade, todos nós somos iguais. E é importante que sejamos assim. A gente discutia aqui no podcast essa questão do nojo social. A gente não quer interagir com outra camada social. A gente se acha melhor que aquela camada. A gente lê uma capa de um livro, já se acha superior ao outro que não leu nada. Exato. E fica uma arrogância do conhecimento, arrogância do ter. Não que eu moro em tal região da cidade. É importante que haja humildade para entender esse conceito. Sim. Exato. Mas você é empresária e dedica um pouquinho do seu tempo também ao terceiro setor, nessas causas. O que representa para você participar disso? Te impacta de que forma? Muita, porque assim, eu tenho até essa vontade de fazer mais. Eu queria muito estar visitando hospitais, enfim, lares de criança. Só que, igual você falou, a correria do dia a dia acaba distanciando isso. Está na ordem, tem alguém organizando para você. Ah, é verdade. Então, assim, o legal de quem tem a vida agitada é que a ordem vai lá e fala, nós temos esse evento aí, e aí, quem está dentro? E aí você fala, não, então eu vou. Então, o legal disso é saber que tem alguém que está ali, olhando aonde precisa, e aí você entra com querer ou não. Exato. Porque a ordem não força. Ela te entrega o que tem para fazer e você faz se você se sentir de forma que faz sentido. É voluntário. Mas não há aquele que doa uma rosa sem que um pouco do perfume fique na própria mão. Quando a gente participa de qualquer ação, a gente sai com uma alegria que não se explica. Não é? É diferente, né? Porque é o dar sem esperar. E a oportunidade bateu literalmente na sua porta. Bateu na minha porta. E aí o que acontece? Eu já tinha trabalhado com o Zé, né? Nós trabalhamos 6 meses juntos, ele tinha J. Silva em Sarzedo. E aí, o que ele fez? Ele encontrou com uma amiga em comum e falou que não queria mais ter essa unidade em Sarzedo somente de BH. Mas ele não queria fechar, ele queria passar para alguém. E aí essa pessoa em comum falou, chama a Liliane, porque ela acabou de formar, tá sem o que fazer e tal. E aí ele foi até a minha casa para falar comigo. E o interessante é que antes dele ir, minha mãe sempre falava, formou, agora tem que procurar trabalho. Eu falava, mãe, vai bater na minha porta. E sempre que ela falava, vai bater na minha porta. Então, quem não tem fé e está ouvindo isso aí, o poder da palavra, né? É verdade. Porque a gente profetiza sobre a nossa vida e amaldiçoa também. Então, tem que tomar cuidado. A palavra tem poder, né? Muito. E eu vivo muito isso, das coisas que eu falo e acontece. E aí, o Zé vai na minha casa, toca o interfone, eu saio lá fora e falo, olha, Lili, eu quero voltar para BH, tá cansativa a rotina, e eu quero te passar imobiliário. Eu falei, Zé, mas eu só tenho R$20 e um sonho. E eu falei que um dia eu vou escrever um livro sobre isso. E aí ele fala, não, pega a imobiliária, segue e não preocupa com o pagamento, não. A única coisa é, a impressora eu vou levar. Aí eu falei, cara, como é que eu tenho uma imobiliária sem uma impressora? Porque há 10 anos atrás o papel, né? Hoje você tem o digital, mas naquela época tudo é papel, tem que imprimir. Exatamente. Falei, pronto, vou me desafiar na primeira venda.
E aí ele foi, eu falei, aí eu não poderia ficar na esquina, porque a alocação que ele arrecadava não era suficiente para pagar o aluguel, e eu continuava com meus 20. Eu falei, eu vou trazer para minha casa porque está na rua. Sim. E é até um motivo que é Lar Sarzedo Imóveis, porque é onde eu moro, lar. É, exatamente. E o nome Sarzedo é porque eu amo Sarzedo, é a terra da minha família. Lá nós somos conhecidos como os goiabeiras. Por causa? Do meu avô, que é de Goiabeiras. E aí, Martins, aí todo mundo, os goiabeiros. Então, assim, eu falei, é aqui que eu vivo a minha vida, é aqui que a minha família tá, é aqui que a minha avó teve os 16 filhos. 16? 16, a família é grande mesmo. Deve ter primos aos... Muito, primos, e aí os primos já tiveram filhos, e os filhos do primo já tiveram... Primos segundos, primos terceiros. Exato. Meu Deus, a festa de família é gigante. Muito. E aí se vai, né? E o mais interessante, tá? Todo mundo mora na cidade. Eu só tenho 2 primas que moram fora do país. Meu Deus. O resto, todo mundo mora em Sarzedo. Ou seja, é a fazenda da família ali. É. Então tá fácil me achar. É a colônia. É a nossa colônia, é. E aí eu falei, então vamos. E aí comecei a imobiliar em casa, então por isso eu chamei uma pessoa conhecida na época que entendia mais do mercado que eu, né? Comecei a estudar, tirar o Cresce e tal, e aí deu 6 meses, a gente viu que não dava certo sociedade. Sociedade é um negócio complicado, né? É complicado. É. E aí ela seguiu, ela estava fazendo arquitetura, seguiu o caminho dela, e eu segui com a imobiliária. E aí foi legal, porque eu tinha acabado de formar, então eu tinha muita matéria que eu conseguia conciliar, e aí deu certo o Cresce, e seguimos. Então, assim, eu fiquei... São 10 anos já. 10 anos. 10 anos. E aí o legal, né? Porque aí que começa a história. Quando eu comecei imobiliário, que a gente começou a fazer a propaganda, trabalhava-se muito OLX. Então Sim. Você ficava muito ali na OLX divulgando os imóveis. Só que eu não preocupava tanto, porque como as pessoas me conheciam muito, elas começaram a falar. Vai na Liliane que ela tá mexendo com imóvel, vai na Liliane que ela tá começando a mexer com imóvel. Sim. E aí... Essa é uma característica muito mineira, né? Muito mineira, é. Inclusive, eu tive a oportunidade de estar em João Pessoa, me conectar a mais corretores. E aí, a gente falando sobre mercado, o mercado mais difícil de vender imóvel é o mineiro. Por causa disso? Porque tem que ter conexão. Tem 2 formas de você vender em Minas hoje. Ou você é indicado por alguém, que aí é até mais leve, a pessoa chega desarmada, ela não chega tão desconfiada, né? Ou é aquela de realmente seu poder de persuasão ser convincente, a trazer essa confiança. Não, peraí, ele sabe o que ele está falando, eu vou confiar. Exato. E aí você vai e gera um negócio. Tirando esses 2... Porque, veja bem, imagino que você seja do final da década de 80, nascida. Então, pegou a transição do analógico para o digital. Hoje o mundo está muito digital. Tem muitas plataformas de imóveis hoje. Super. E outra... nos Estados Unidos, por exemplo, um proprietário ele não vende direto, ele é obrigatório ter um intermediador. Sim. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, se você está vendendo seu imóvel e não quer um corretor, você vai no OLX, anuncia e vende. E o outro desafio é que esses proprietários no Brasil, ele pode tanto vender direto quanto colocar em várias imobiliárias. Não tem a fidelização, que é outra coisa que a gente tem fora do país. Tem fidelização? Fidelização, aqui não se tem. Então, ele pode estar colocando comigo e no mesmo dia ter passado em mais imobiliário e ter colocado. Uhum. E aí, assim, eu quero aproveitar... E isso chateia um pouquinho, né? Porque você tem um suor investido naquele negócio. Você tem. Aí, claro, né? Os veteranos, a gente tem uma maneira diferente de trabalhar e eu deixo isso muito claro com o meu cliente. Eu falo, olha... Já que você não está me dando a exclusividade, eu vou te colocar, sim, né, no meu site, vou te colocar em alguns portais, mas aí o seu imóvel não vai conseguir ter aquela visibilidade que eu invisto naquele que está comigo. Você usa muito o Instagram? Eu uso muito o Instagram. Vídeos, né? Vídeo. E a maioria dos meus vídeos, eles vendem. Então... Qual é a sua pegada? A minha pegada é a interativa, é a leve, né? O que eu faço? Eu pego um imóvel e falo, que família que cabe aqui que é legal? Aí, igual a gente faz muito Carlos Daniel, né? Uhum.
E aí a história... Baseado em novelas mexicanas. Exato, porque eu sou noveleira. E aí eu entrei numa casa, uma casa muito legal, porque assim, eu venho do Minha Casa Minha Vida, então o pessoal me conhece do Minha Casa Minha Vida. Uhum. Aquela Liliane consegue vender sem entrada, sim. Aquela época atrás, Minha Casa Minha Vida, você vendia imóvel pronto sem entrada. Hoje você vende imóvel pronto, hoje você vende imóvel em construção, sem entrada. Já o pronto sem entrada, você já não consegue mais. Não consegue mais. Não. É mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. Mas na minha época, 10 anos atrás, a gente conseguia. Sim. Então, eu comecei a vender muito Minha Casa Minha Vida e o pessoal gostou e foi me indicando, foi me indicando. Você é meio atriz? Eu sou improvisada, né? Como é que é isso? Eu sou improvisada. Você chama a galerinha, a criançada da família para atuar contigo? Chamo, lá tem que participar, tem que interagir. Eu tô Porque senão te tiram da sorvete. Exato. Eu tô com uma sobrinha lá de 3 anos que ela ama internet. Aí eu já chego, ela já pergunta, vamos gravar? Aí ela quer participar. Tem cachê? Sorvete, né? É sorvete. Sorvete, é doce, bala, é tudo escondido, porque a mãe não gosta. Deixa ela saber disso. Mas foi muito legal essa pegada, porque como eu trabalhei sempre com Minha Casa Minha Vida, que é imóveis barato, quando me trouxeram um imóvel acima de 1 milhão, que é o sonho de todo corretor, né? Fazer uma mega venda. Exato. Né? Uma comissão aí de 10, 15 mil, você pegar 60 mil. Quando o imóvel chegou, eu falei, cara, eu tenho que fazer um negócio diferente aqui. Eu tenho que fazer um negócio diferente. E aí vem na hora, no ápice, assim, Maria do Bairro, Carlos Daniel. Olha só. E aí foi uma casa num condomínio em Sarzeto, que é a Serra dos Bandeirantes, e o condomínio muito bonito, a casa de 2 pavimentos, cheia de quarto para as crianças e tal. E aí eu incorporei, eu falei, eu vou ser a Maria do Bairro aqui, então, falando que é grata pelo Carlos Daniel ter entregado essa casa para ela. E aí tinha uma faxineira, uma empregada lá na casa, eu falei, você quer participar do vídeo? Ela topou. Ó, que legal. Eu enfiei ela no vídeo, eu falei, então você vai ser a governanta do negócio. E aí começamos a fazer o vídeo bombou na internet, onde eu simulo. E aí eu falo que o Carlos Daniel, eu briguei com ele, e aí eu tô indo lá para nossa banheira com teto panorâmico para ele vir trazer o champanhe. Aí depois eu desço, eu quero ir para a piscina, e aí eu peço a governanta para trazer minha bebida. E aí você simula você vivendo na casa. E eu vi como que as pessoas conectaram. Sim. E aí, a partir daí, eu entendi que mostrar imóvel não é você chegar, abrir a porta e falar, isso é um quarto, isso é uma sala. As pessoas querem mais. As pessoas querem mais. Então, o que ela quer? Tem casa para quem vive com a sogra. Exato. Como que é essa casa que você leva a sogra junto? A sogra é o seguinte, ela quer que você facilite a vida dela. Então, ela não quer escada. Então, toda vez que é casa de 2 pavimentos e não tem escada, eu já viro e falo assim, essa casa para você que casou e levou a sogra dá. E aí, quando tem um banheiro, então acabou. Porque eu falei aqui, ó, até o banheiro já tem para ela. Já tem para ela. Então é isso, é você entrar no imóvel para gravar e buscar qual que é a família brasileira que encaixa ali. Exato. E aí você vai, o imóvel que é amplo, aí a família com mais filho, aqui tem cachorro. E aí eu trago... Garagem com 2 vagas. Exato. E aí hoje os meus vídeos, eu já trago isso para as pessoas se identificarem. Eu gosto muito de carro, sabe? Então, por exemplo, esse dia eu chamei meu primo para gravar um comigo do carro, e ele é novinho. Sim. E aí nós íamos gravar numa casa nova, aí eu fiz um trocadilho, eu adoro isso. Aí eu falei, o carro e o boy pode ser novo, mas a casa precisa ser também. Legal. Aí já puxamos na casa. Então, assim, é fazer o diferente. Qual que é a pegada para você não ser diferente? É não ficar olhando muito o que os outros fazem, porque acaba que você tendencia. Então, assim, eu tento buscar referência, mas não de algum colega que já está fazendo, porque aí eu tenho medo de copiar. Então, eu tento mais fazer diferente. Pode acontecer, eu fiz um vídeo outro dia que eu vi que uma colega também tinha feito, mas aí foi uma coincidência, eu não tinha visto o vídeo dela. E aí você tentar buscar outras experiências. E você tem inspirado outros profissionais do setor também a fazer vídeos até parecidos com o seu, né? Que se espelham na sua produção. Tem gente que me chama e fala, cara, que legal isso, eu vou fazer também. Eu falo, tá tudo certo. Tudo certo. Você limitou ao município de Sarzedo a sua atuação?
O que acontece, até pela história que eu tenho da cidade comigo, com a minha família, eu falei, enquanto eu não senti que Sarzedo, eu já fechei aqui, tá certinho, eu não vou partir para outra cidade. Então, assim, eu atendo um pouco Ibirité, um pouco Mário Campos, mas Sarzedo é o meu foco. Sarzedo, ele tá muito na mira, né? A gente tem o heliporto lá agora, do lado do Bandeirinha, que está colado em Sarzedo, né? Aí você tem os bairros também que estão crescendo muito, tem muito construtor na cidade, então tem muito mercado, sabe? Nós estamos aqui no hipercentro, nosso estúdio fica no hipercentro de BH. Na última década, essa região aqui perdeu 60 mil habitantes. As pessoas estão saindo da capital e indo para essas cidades da grande BH? Estão. Isso é muito interessante de falar, porque a cada 10 clientes que eu atendo, 4 vêm de BH. Olha que interessante. Por quê? Quando você quer, por exemplo, casa, hoje a gente vende em Sarzedo lá casa de 500, 600 mil. Aqui você vai encontrar apartamento. Nesse valor. E não, aqui tem uma dificuldade nessa região que nós estamos aqui, que os prédios são antigos, não são imóveis novos. E naquela época as famílias não tinham tantos carros como tem hoje. Então o estacionamento aqui é um desafio monstro. E o legal de Sarzedo é que a gente tem várias saídas. Então você tem a saída para MG 040, 381, você tem a MG 040, que aí você vai para o Barreiro. Então, assim, você tem várias saídas, você tem acesso para Brumadinho. E você não tem que ficar cortando o bairro, é tudo muito, muito fácil, sabe, de se locomover. Então, quando a pessoa faz essa logística, ela fala, vale a pena. E assim, não entrando no ambiente político, assim... Mas você tá puxando a sardinha para a cidade. Não. Ela vendeu muito bem. Eu gosto de graça. E aí, é interessante, né? Porque, lógico, toda cidade tem a política dela, né? Tem. E assim, a gente tem sempre bons candidatos lá, sabe? A minha família já teve na política, hoje não está mais. A gente prefere atuar no agro e prefere também atuar no comércio. Sim. Então, a gente não está na política. Tem outros comércios urbanos, a família? A gente tem muito... eu tenho um tio que tem muito imóvel de aluguel, sabe? Então, a gente no comércio, não? Não. Comércio eu tenho. Tenho primos que têm comércio, a minha irmã tem comércio, eu tenho comércio. E a família, assim, se a família comprar entre si, eu compro os meus hortifruti na mercearia do primo 10. Os outros primos compram, não sei... Já deu uma movimentação financeira monstra, né? Já tem um sistema de negócio muito grande. Na verdade, a gente sempre teve no agro, né? Meu avô veio para cá mexendo com isso, né? E ele mexia diretamente no Ceasa. E aí eu tenho alguns tios que ficou. Que legal. E aí os demais, né? Hoje tem empresa de transporte, né? Porque Sarzedo, a mineração é muito ativa. Então, eles atuam, né, na prestação de serviço lá no transporte. E aí, outros foi para o ramo imobiliário, mas é investimento mesmo. E você ficou na venda desses imóveis, de alguns imóveis. A procura por imóveis usados, é usado que chama? O imóvel pronto, que alguém já morou, já se adequou. Prédios de 10, 15 anos ainda representa alguma coisa no percentual de negócio? Hoje lá na cidade é até o que mais vende, né? Porque a gente tem construção do novo, mas ela não é tão avançada quanto o usado ali que está girando, né? Então, assim, o usado ainda é o produto que eu mais vendo, né? E outro fator que faz com que as pessoas escolham o usado, pelo menos aqui em BH, é que os apartamentos são mais amplos. A nova arquitetura deixou tão apertadinho. E a tendência... É apertar mais? Por quê? Por quê? Porque o brasileiro em si, porque o brasileiro no mundo, está descobrindo que viver só também não é ruim. É verdade. Né? Então, a gente está transformando a solidão em solitude. Sim. Eu até tenho lido muito sobre isso, porque eu estou vivendo esse momento. Eu optei, eu me separei há pouco tempo, né? Um relacionamento longo de 10 anos, e eu optei por viver um tempo para mim. E aí eu viajo sozinho, que é muito legal, porque eu tenho incentivado, eu tenho recebido muito no meu Instagram pessoal. Você está me incentivando a viajar sozinha. Eu não fazia isso. Sim.
E aí é legal... Eu sou uma boa companhia para mim também. Exato. E é muito legal que ano passado eu viajei ano passado inteiro sozinha e eu não tinha esse hábito. E até para mim que vem de família grande, É verdade. é difícil. Você sempre tem 5 ou 6 com a gente. Sim, você está acostumado de galera. E aí quando você começa ali a sozinho, e aí que você entende que estar sozinho não é a solidão do triste, tá? Sim, É a solitude. E você com a sua própria companhia. Exato. E aí é muito legal. E o Brasil, o mundo está tendendo para isso. As pessoas se sentirem bem com a própria presença. Então, isso é um mercado que começou a movimentar. A movimentar muito, sabe? Essa coisa de... Nos estúdios. Inclusive, em primeira mão, vou contar aqui, Conte. tá? Nós vamos começar a obra do primeiro flat em Sarzedo. São 14 unidades, já aprovado na prefeitura, para poder atender o público aí que mora sozinho. Então, são flats pertinho lá do nosso parque, já está até no Instagram, chama Uno Suites. E aí são flats de 20 metros quadrados, onde você aluga e lá tem toda a estrutura para você. Já está pronto. É tipo, eu já tenho os móveis. Já está os móveis, tudo, é só você entrar. Para quem quer praticidade mesmo. Que é um padrão internacional. Estados Unidos e Europa é assim, você só leva a mala com as roupas. Exato. E sabe uma coisa interessante também, que eu tenho trabalhado nisso, é alugar imóvel que já está com toda a mobília. Alugar imóvel mobiliado. Aqui no Brasil ainda é uma resistência porque a gente tem muito apego a coisas. Eu gosto da minha geladeira toda arriscada. Exato. Agora fora do país, não. Fora do país, isso aí o pessoal não tem aquele apego. E trazendo isso para cá, eu inclusive tenho imóveis que eu alugo já mobiliado. Para você ter ideia, o lucro hoje disso é 1% do valor do imóvel, enquanto o imóvel vazio gera de 0,4 a no máximo 7. O imóvel, portanto, a 0,7 é menos que poupança. Então, o imóvel para comprar como investimento, não para moradia, acaba sendo um mau negócio. Sim e não. Pelo seguinte, depende da região que você está investindo. Pode valorizar, né? Porque se for só no aluguel, parece não valer a pena. Assim... Tem a solidez, né? Exatamente. Tem os prós e os contras, como tudo. Exato. O que eu falo? O que é o legal do imóvel do aluguel? É que, embora a gente tá aí nessa regra aí dos 5, 7, embora a gente tá num momento bom de locação, sabe? Os imóveis estão muito bem valorizados. Aí, o que acontece? O imóvel está subindo de valor, automaticamente aqui você está ganhando também. Porque vai subindo também. Aí você pagou 150 mil, aí numa virada aí ele já subiu 50 mil. Se você coloca isso na poupança, não é essa conta. Não é essa conta, é verdade. Tanto que no último ano, aqui em Belo Horizonte, o reajuste do aluguel foi em 15%. Exato. Isso é o triplo da inflação. É o triplo da inflação. Aí é a vantagem de você estar investindo no mercado imobiliário diferente de você aplicar um dinheiro. Entendeu? E o bem está lá, sólido. Não é verdade? Tem alguém cuidando do seu patrimônio, né? Você está ali vivenciando o crescimento do bairro, automaticamente seu imóvel ele vai acompanhar isso. Então, por exemplo, esse apartamento, um dos apartamentos que eu tenho de 140 mil que eu paguei, eu alugo ele hoje por 2.500. Isso é mais... de 2%. Entendeu? Mas por que, Liliane? Porque simplesmente se abriu uma via onde conecta ao centro da cidade. Tem essa questão, né? Do progresso. E aí, quando eu comprei, não era assim. Então, quando você investe numa cidade igual Sarzedo, que tá sempre avançando, né? Cidade que tem possibilidade de crescimento, que tem esse cuidado, aí é certo. Eu acredito que é isso que está fazendo o Belo Horizontino começar a olhar para lá diferente. Enquanto isso, Belo Horizonte diminui o valor dos imóveis com esse êxodo que tem na capital? Então, eu conheço muito pouco o mercado aqui, mas eu acredito que quando a gente compara o crescimento de Sarzedo com BH em relação a imóveis, eu tenho até cliente que faz comparativo. Não, aí eu mudo para o Sion. O Sion, é verdade. Entendeu? Então, assim, o pessoal assusta.
Mas por quê? Porque o metro quadrado, ele envolve muito o que a cidade está oferecendo. Por exemplo, nós temos o parque lá, que foi revitalizado. Iotim teve grande participação nisso, parece que foi o arquiteto de lá que ajudou nisso. Então, assim, você tem que ver o parque, é um negócio, assim, fantástico. Né? Fora as outras coisas também que a gente caminha em relação à educação, em relação à saúde, claro que depende muito da governança, eu não estou falando de governança, porque tem quem gosta e quem não gosta. Mas eu falo assim, eu como moradora... Você está vendo a cidade avançar? A gente vê avançar. Né? A gente trocou política recentemente, então tem que esperar, mas eu falo assim, os anteriores governantes, você via essa preocupação, sabe? Eu tive, por exemplo, uma grande consultora de BH que queria fazer um empreendimento em Sarzedo. Não conseguiu aprovação, porque ela queria fazer com 48 metros quadrados. E Sarzedo hoje o mínimo é 60. O código de conduta da cidade exige. É 60. E aí nós pedimos uma reunião com o prefeito, aí eu fui e falei, tá, mas e aí, na época, né? Não nesse atual. E aí, mas por quê? Aí ele falou, porque o intuito não é colocar muita gente, o intuito é dar qualidade de vida, e se eu coloco muita gente, como é que eu arrumo escola? Como é que eu arrumo posto para isso? Para saúde. E eu achei assim, é claro que para mim foi ruim, porque eu não fechei o negócio, mas eu achei muito inteligente da parte dele esse cuidado. Como é que eu vou atender? Como é que eu vou levar a educação para aquela família? É uma preocupação que vai além do mandato daquele político. E eu falo muito isso para mim, porque quando eu estou, igual por exemplo, Sarzedo, quando eu estou divulgando um imóvel lá, automaticamente eu tenho que falar da questão sócio. Porque se eu estou chamando você para morar num lugar e você não conhece, você vai me perguntar, mas como é que é? Como é que é a cultura do pessoal? Como é que é o comércio aqui? Como é que é a infra da cidade? Você vai pesquisar. Sim. Então, alaga, não alaga? Exato. Isso é região de risco, não é? O bairro tem violência, não tem? Então, para nós corretores, tem que ter esse cuidado. Não dá para você vender, você não vai conseguir vender um imóvel se você conhecer. E se você vender gato por lebre, o seu negócio afunda, enquanto imobiliária. E eu vou te contar uma história sobre isso muito interessante. Em 10 anos, eu sempre trabalhei com a Caixa. Eu não tive eu tive um cliente que perdeu o imóvel para a Caixa. Por quê? Ele casou, a sogra não dava certo com a mãe, e parou de pagar o imóvel porque era para a mãe. Então ele perdeu. Mas eu tentei ajudar, também não quis. Ele falou, não vou pagar para minha mãe. Perderam o imóvel. O outro caso foi uma cliente que mandou, eu falei, eu estava fazendo uma propaganda, eu falei, você está feliz com o seu imóvel? Ela escreveu assim, não, eu não estou. Eu não estou porque você me vendeu o imóvel e eu não gostei. Sabe o que eu fiz? Tinha 4 anos que eu tinha vendido para ela. Eu falei, eu quero te fazer uma visita. Chamei um corretor meu, fui visitar ela. Chegou lá e falou assim, olha, eu tô infeliz, eu tô doente, eu não quero morar nesse imóvel porque essa janela molha. Essa janela molha, eu não tô gostando. Ou seja, era um problema com a construtora. E aí ela cansou do imóvel. Eu falei, então vou te vender o imóvel. Aí, tá bom, vou vender. Você ganha sempre, né? Vão vender o imóvel. Não, mas calma. E aí, ela estava tão insatisfeita que eu falei assim, eu vou fazer mais além. Eu vou te devolver a comissão que eu ganhei e eu vou vender seu imóvel. Com 2 dias que eu paguei ela, dei para ela a comissão que eu ganhei, ela ligou para mim e falou assim, eu não quero mais vender o imóvel. Eu peguei esse dinheiro, contratei um bom pedreiro, arrumei meu imóvel e vou ficar no imóvel. Olha só, esse pós-venda é de um valor que agrega a sua marca. Então eu tenho isso para mim, eu devolvi para ela sem peso algum, porque eu acho que o dinheiro para mim ele é bom, mas ele não está acima do meu valor. A gente conversava isso aqui na pré-entrevista, você falava que o resultado monetário não pode ser o principal do negócio. Não, porque eu comecei com R$20. E o legal desses R$20 foi o seguinte, quando eu monto a imobiliária, que eu falo, cara, eu tenho R$20 para colocar gasolina, e eu não tenho uma impressora, então qual que é meu foco primeiro? Uma impressora. Como que eu vou comprar uma impressora se eu só tenho R$20? O que eu fiz? Eu entrei no OLX, tinha alguém vendendo uma impressora por R$250. E eu falei, agora eu preciso alugar um imóvel e convencer esse proprietário a me dar 50% ou 100%, porque naquela época o primeiro era só 10%. Hoje as imobiliárias trabalham com 50% ou 100%, mas há 10 anos atrás todo mundo era 10%. Eu falei, 10%?
não vai dar para comprar essa impressora, não sei que eu alugo um imóvel mais de 1.000, mas na minha carteira não tinha nenhum imóvel mais de 1.000. O que eu fiz? Entrou um cliente, e aí esse cliente virou para mim e falou assim, olha, eu quero muito alugar esse imóvel que tá aqui, o imóvel era R$500, 500. Sim. Eu liguei para cliente e falei assim, ó, eu quero te dar boas-vindas à imobiliária agora, da J. Silva, virou a Laça Azeda Imóveis, tá? E o que é legal que eu tenho para te falar é que aqui a gente aluga muito rápido. Aí ela, que bom que já tem um tempinho que tá aí. Eu falei, ó, só que mudou um pouquinho. Como a locação é rápida, a nossa taxa não é 10%, ela é 50%. Eu falei, eu não vou no 100, eu vou no 50%. Porque 50% vai pagar a minha impressora. Aí ela falou, se alugar rápido, eu te pago 50. Eu falei, e se eu te falar que eu tenho um cliente hoje para você? Ela, com certeza eu te pago. Eu falei, então vou levar o cliente aí. Levou, deu certo, ele deu os 500, eu dei para 250 e comprei minha impressora. E com os 20 eu botei a gasolina, porque eu precisava mostrar ele. E aí foi minha primeira venda. Então, assim, é o senso da urgência. O que acontece hoje, que eu vejo muito no mercado, e eu tive já vários corretores, eu falo que eu virei Senai, porque vários corretores entrou, hoje tem suas próprias imobiliárias, sim, né? Diferente de mim, que foi uma entrega, né? Mas é super válido. Se você se sente seguro, você tem que abrir seu negócio mesmo, né? Tá todo mundo aqui para ver, todo mundo vê o mesmo sol. É verdade. Nós todos... Quando dá a lua, todo mundo vê a lua. O sol, todo mundo vê o sol. Então, o sol é para todos. E cada um escolhe o que quer viver. Então, o que acontece? São vários corretores que passou pela imobiliária comigo. E eu tive a oportunidade de contar essa história para eles e motivar alguns a ter o próprio negócio. Porque eu não vim de ter alguém que vai falar assim, ó, vou te dar, igual acontece muito, né, da questão da herança, né? O pai que já tem uma empresa super bem sucedida e ele vai e concede ao filho, ou o pai que tem uma condição boa, vai lá, entrega o dinheiro ao filho e fala, vai. Não é o meu caso. Eu comecei com R$20 e um sonho. Um homem sem um sonho, uma pessoa sem um sonho é alguém triste. E assim, eu operei tem pouco tempo, eu fiz bariátrica. E quando você começa a tratar a sua parte frágil, aí você entende o tanto que as pessoas se conectam. Quando você entrega o real para a internet, porque hoje na internet a gente tem muita gente, claro, criando fake news, criando personagem. E aí eu tenho o meu Instagram particular, onde eu entrego mesmo o meu dia a dia. E eu não tinha quase pessoas me vendo. Seguindo, eu continuo tendo pouca, mas me vendo não tinha. E aí, quando eu abri ele para o público, que eu comecei a falar da experiência de transformar, querer transformar você, ser mais saudável, melhorar você mesmo, cara, hoje eu tô batendo mais de 100.000 pessoas me vendo por mês. Que coisa bacana. Só contando como que eu faço para poder ser uma pessoa melhor no meu dia a dia, como eu faço para vender, como eu faço para ser melhor com o outro, como eu faço para não criar preconceitos baseado no que eu escuto, né? Porque hoje a gente tem muito a pequenas comunidades. O que é comunidade? Vamos formar um grupo aqui que não gosta de tal coisa. Então é ser livre. Ser livre, entender o porquê que você gosta disso e tá tudo bem, porque você merece ter suas escolhas. É verdade. Né? E aí eu comecei a falar disso porque bariátrica é um negócio que está em alta. O Brasil hoje está vivendo muito bariátrico, né? Sim. Porque a questão da obesidade hoje e do comer errado, né? Porque a gente não tem hora, principalmente o corretor não tem hora. Então é final de semana, hoje mesmo eu não almocei. Estava em atendimento. Então, assim, e aí à noite você come muito porque você não comeu de manhã, enfim, aquela loucura. E aí eu comecei a falar com as pessoas. Eu operei tem 5 meses, eu já perdi 35 quilos. E comecei a falar com as pessoas de como que é isso, qual que é a dificuldade e tal. E o que não é difícil, porque todo mundo tem medo da operação, do morrer. Hoje não, hoje melhorou demais. Hoje você não corta a barriga lá, não faz um X mais. Hoje é só pontos, são 5 pontos, que aí vai, né, por vídeo. E aí o tanto de gente que se conectou. Eu em um mês, eu consegui operar 7 mulheres através do meu relato. Olha que coisa bacana. Então, assim, eu tô vendendo bariátrica agora também, tá? Isso não, é brincadeira. É brincadeira. Você compra na venda, você compra na não, venda, mas Você ganha dinheiro nas separações, eu fiquei sabendo. As pessoas quando separam compram casa.
Então, isso é muito legal, porque assim... Legal. Não, eu falo assim, não legal que tem que separar, tá, gente? Não é isso. É porque assim, na pandemia, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro. Porque o que acontece? Na pandemia, o essencial não podia fechar. E como eu era correspondente bancário, a gente tem uma operação da Caixa dentro da imobiliária, eu fui pro essencial, então não fechei. Olha só. E aí, começou um monte de gente me ligar, cara, eu não consigo ficar na minha casa. Ó, nós decidimos aqui, nós vamos separar, não tá dando certo. Ó, o meu cachorro quer mais espaço, não, eu tô vendo que o meu cachorro tá adoecendo. Coisas que as pessoas não viam. Porque quando você traz o trabalho para casa, você conecta ali, ó. Eu falo porque eu trabalhei 4 anos dentro de casa, então, por exemplo, era muito difícil acordar de manhã, me arrumar toda para abrir uma porta e entrar e sentar. Há 10 anos atrás, porque eu trabalhava dentro de casa. Exato. E aí, como eu morava com meus pais, fazer com que minha mãe ficasse quietinha lá e não ia lá no meu trabalho. Pô, filha, por que você não fez isso? É desafiador. Muito. Hoje não, hoje a gente acostumou. Depois da pandemia, todo mundo trabalha de home office, está certo. Muita gente trabalha de home office, inclusive para as empresas foi um belo ganho. Você não gasta com transporte coletivo, você não gasta com Exato. muita coisa. É. E aí, quando vem aí o pessoal começou, eu quero trocar, eu quero trocar, eu quero trocar. E aí a gente movimentou muito, a gente vendeu muito nesse período. Então eu falo assim, outra coisa, a sensibilidade que a gente tem que ter. De você entender, por exemplo, que um casal está vendendo. Esses dias mesmo, eu tive um distrato, o casal decidiu divorciar, assinou o contrato de venda, mas eles voltaram. E aí eu estava lá na Bahia. E aí o pessoal me ligou e falou assim, olha, eles distrataram, vai ter multa, e a multa tá altíssima. E eu lá da Bahia comecei a negociar. E aí eu liguei para a menina e falei, cara, olha, a única coisa que eu te falo, tem que ter multa? Tem. Mas vamos pensar um pouquinho na multa, se a gente não consegue descer um pouco, sabe por quê? Porque você tem sua família, ele acabou de resgatar a família dele. E aí todo mundo desceu, eu desci a comissão, o pessoal desceu a multa e conseguimos com que o casal continuasse casado e aí consegui vender outro imóvel para esse casal. Sim. Então ninguém saiu perdendo. Mas acontece, a gente sai perdendo também, que o cara não quer vender mais, isso acontece muito. Uhum. Então assim, o tempo todo a gente está inserido no sentimento. É de pessoa para pessoa. É de pessoa para pessoa. E se você não tiver sensibilidade de entender o seu papel nisso, ou você se torna invasível, ou você se torna totalmente uma pessoa que não se importa. Eu tenho que dar uma palavra para isso, não está vindo agora. Sim. Alguém que o que não importa é o meu lucro. Exato. Eu estou com uma cliente, por exemplo, que ela está com muito problema no imóvel dela. E ela não está conseguindo negociar com a empresa que vendeu. Então, a gente acionou o seguro do banco, o banco vai arrumar, e ela não sabe como fazer isso. Eu falei para ela, você vai me ligar e quando isso estiver ok, tá tudo certo. Mas não quero te incomodar, não é incômodo. É meu dever te fazer morar bem. Exato. Eu já vendi, eu já recebi minha comissão. Mas qual que é o meu papel nisso? Meu papel é como ser humano, meu ideal. A minha missão é te vender o imóvel e te fazer feliz. Você acha que está faltando mais isso? Muito, muito. O que eu tenho de reclamação de, nossa, o corretor me vendeu e agora não quer me atender, o corretor me vendeu e foi embora. O pós-venda é muito importante, né? Ele é essencial. Agora, o que eu falo hoje, eu valorizo todos os corretores, mas eu acho assim, tem que dar valor para quem tem escritório. Tem que dar valor para quem paga o aluguel. Igual o meu caso, eu tenho um escritório, ou seja, você vai me encontrar, eu tenho endereço. Já o corretor que trabalha autônomo, nada contra isso. Mas a chance de você perder um contato com ele é muito maior. Só ele trocar o número do celular. Agora, o corretor imobiliário que está ali, que tem um endereço, que tem um CNPJ, né, que está inscrito lá no Cresce, é outra história. Você encontra. E lá na imobiliária a gente tem o papel do pós-venda. O pós-venda é interessante. Igual eu te falei da comissão que eu devolvi, né? Tinha comissão, eu devolvi. Dessa cliente que eu já vendi, já recebi, era papel da consultora. Mas já que a consultora não está dando assistência, eu estou aqui. Conta comigo. Exato. Só que, embora não seja o seu objetivo, a possibilidade desse seu cliente te indicar para vários outros e testemunhar isso é muito grande. Sabe por quê? Porque uma coisa ela fala assim, eu comprei um imóvel com a Liliane e o imóvel está todo errado. Eu não estou feliz no imóvel. Porque aí ela lembra da consultora, mas quem que é a primeira pessoa? Quem foi a pessoa que levou para ela? Exato. Agora não. Eu comprei um imóvel de uma construtora, deu tudo errado, mas a Liliane me ajudou.
Tá vendo a diferença? Então, é isso que eu falo, sabe? É o cuidado que a gente tem do lá na frente. E eu falo isso muito com o pessoal, eu falei, ainda bem que na cidade eu não fiz inimigo. A gente tem um outro que não topa, mas não fiz inimigo, sabe? Porque como é que eu trabalho hoje na cidade que eu vivi a vida toda? Exato. Se eu tivesse um monte de inimigos, se a minha família tivesse um monte de inimigos, você não consegue. É verdade. Tem que melhorar um pouquinho a legislação, né, do setor, dos profissionais. Sim. Da relação construtora imobiliária, da relação proprietário imobiliária. Tem muito. Porque vocês estão numa legislação muito frágil. Não tem muitas garantias. Nenhuma. Infelizmente. Muita coisa deveria sim ser melhorada. É a nossa qualidade de vida no setor, né? Eu tenho muito colega doente, sabe? Que assim, trabalha, não consegue. A própria educação financeira, porque o que acontece? A gente vive muito pico, né? Então, tem um mês que você vende muito, você acha que você está rico. Aí, se você não tiver controle emocional, você gasta, no outro mês você não vende, como é que você faz? Como é que faz? Então, tem corretor que é rico pobre. Eu até fui numa mentoria no Ouro Minas, que era sobre imobiliário, que eu estava falando, ó, tem um corretor rico pobre, tem um corretor que é pobre, mas acha que é rico. Aí tem vários escalonamentos lá, e eu fiquei me perguntando, cara, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Pra gente se situar, porque como o nosso... Tem que ter uma reserva, né? Você tem que ter uma reserva, você tem que ter uma linha. Ó, eu vou viver com 10 mil por mês. Viva com 10 mil. Se você ganhar 50, segura a onda. Porque aí o mês que não der nada. Nós tivemos sérios problemas aí com entrega de recursos de banco. Meses sem assinar financiamento, porque não tinha reserva orçamentária. E aí, a maioria de nós recebe depois que o negócio é efetivado. Sim. E como é que você vive se você estiver gastando toda vez que entra? Mas aí é uma cultura que muitos de nós... Mas o brasileiro precisa passar por essa educação financeira. Sim. Porque a gente vende o almoço para comer a janta. Exato. E aí, se você não tiver esse equilíbrio, igual o meu caso, eu vendo muito imóvel, Minha Casa Minha Vida. Então, são comissões aí de 15 mil, 20 mil. É a minha realidade hoje no meu cenário. Mas eu posso vender um de 1 milhão, e aí me dá uma comissão de 60 mil. Esse mês você vive como uma rica. Mas aí, se eu entro no Aue, bora gastar aqui, e no outro mês, e se eu não vender 1 milhão? Partiu Nova York. Teve uma mudança no ano passado que gerou muita revolta na taxa de cartório, a documentação dos imóveis no estado de Minas. Atrapalhou vocês? Ó, o que acontece? A documentação. A documentação, ela é necessária. Mas está muito caro, não? Muito caro. Eu falo muito com o cliente, você é livre. Se o imóvel for vendido direto, ele tem a opção de escriturar e antes do ano virar, ele vai lá e faz o registro. Se ele comprou pelo banco, ele é obrigatório fazer todo o processo. Eu não tenho esse tempo. Na primeira opção, ele tem quanto prazo? Se ele comprar direto, ele faz a escritura para garantir a transferência, não é aconselhável, tá? Mas muita gente faz isso. E aí, eu falo que pelo menos dentro de um ano, né? Ele vai lá e registra no cartório, para ele ter fôlego para juntar... Por que um registro em cartório é tão caro? Não tenho ideia. Não tenho ideia, mas assim, está muito ligado às divisões, né? O que o cartório tem que pagar para o Estado, tem que pagar para mais não sei quem, para o município. E assim, essa é uma área... Esse dinheiro não fica todo com cartório, então, não? Eu tenho para mim que não, mas é um negócio... Porque eu queria ter um cartório. Eu também. Mas é outro negócio que é passado de família para família, né? Capitanias hereditárias, tipo nas capitanias. É alguma coisa assim, né? Geralmente você chega num cartório da cidade, igual tem em Sarzedo, e já vem de anos pertencendo à mesma família. A não ser que você compre um, né? Mas quem é o doido que vende um cartório? É. Quem é o cara que vai vender a galinha que bota ovos de ouro? Não vai. Não vai. Mas aí realmente é uma curiosidade, mas eu não sei como que se divide esse dinheiro que entra no cartório. Não sei. Dinheiro. É muito dinheiro. Hoje, igual no Minha Casa Minha Vida, é em torno de 2% a 2,5% do valor do imóvel ele vai para o cartório. 2% ele vai para o município. Tem municípios igual Betim, que é muito legal.
Eu quero até parabenizar Betim, que quando a pessoa tem, dependendo da condição, né, baixa renda, você ganha um belo percentual. Então, já tive processo que eu fiz em Betim que o cliente pagou 0,5% de TBI. Contagem também tem um teto, tem um piso. Exato, Sarzedo não tem. Sarzedo é 2%, seja rico, seja pobre. BH arranca o couro, né? BH também não sei se tem. Não, BH arranca o couro. Pois é. E dizer que arranca, não. E aí aquele negócio, quem não registra não é dono, então tem que registrar. Pois então, que conversa agradável. E a gente volta ao ponto inicial, que é você é uma membro nossa aqui, uma irmã. Prazer, não conhecia essa irmã. Uma irmã rica, olha só, futura prefeita de Sarzedo, não é? Do jeito que ela vende a cidade, não, ela vende bonito, não. Ela tem cara de prefeita. Eu não sou uma boa política. Não, você fala não bem. Sou. Eu acho que você, por que não? Você é muito radical no que pensa e não é maleável, porque a política tem que ter o jogo de cintura, né? Tem que ter, mas assim, existem regras que para você ceder, você quebra um negócio. Igual, por exemplo, eu sou muito assim, de tentar equilibrar. E no mundo da política, às vezes você equilibrar, você vai tender para um problema. Exato. Então, eu falo assim, eu não consigo ser inserida na política hoje, porque política, quando se dá jeitinho, dá problema lá, diferente do meu mercado. Tem duas pessoas que não estão entrando em acordo, você vai lá e tenta apaziguar isso. Uhum. Já na política, muita coisa você não tem como. Por exemplo, um projeto que você quer aprovar, se você aprovar, você pode trazer um alto impacto. Exato. E aí, se a galera vai lá e dá um jeitinho nisso. Exatamente. Porque a decisão política, por exemplo, você falou que tinha um imóvel numa localidade que daí chegou uma obra pública lá e isso dobrou de preço. Exato. O outro do outro bairro falando, eu também quero aqui. E daí começa uma confusão, porque é cada um querendo puxar a sardinha para si, e a sardinha é pouca. E para mim talvez seria difícil fazer política em Sarzedo, porque eu conheço todo mundo. Mas assim, com tanto de primo que você tem, a vereadora passa direto, não precisa nem fazer campanha. Ah, não sei. Não sabe não? Não, sabe por quê? Porque a minha família, de fato, eles não querem ser ligada à política. Então... Vocês até tiraram um tio que queria, você falou, não, aqui, vocês decidiram em família que não. Assim, não foi. Foi uma decisão de família? A saída? Não, a gente não fez reunião para decidir isso, só não fluiu. Tá. Sabe, assim... O clima já apontava para isso, dele já entendeu. E eu acho que foi uma decisão dele também. Depois a minha tia tentou candidatar, mas também não foi. Então, assim, eu entendo que a gente está mais ligado numa outra parte, sabe? Eu não tenho lado político na cidade, até uma curiosidade do pessoal, que eles falam assim, de que lado que a Liliane é? Eu não tenho lado. Uhum. Eu quero o lado que dê certo, porque a política em Sarzedo, ela afeta diretamente o meu negócio. Se não tiver gestão, eu não tenho venda. Isso. Eu não vou conseguir convencer um Belo Horizontino a mudar para Sarzedo se eu tiver problema na educação, se eu tiver problema na saúde. Sim, isso é verdade. Então, eu preciso de alguém que faça dar certo. Então, a minha política já é essa. Todos nós devíamos pensar assim, a gente precisa de alguém que dá certo, então, bora fazer uma escolha séria, com consciência, com critérios. Sim. Porque o eleitor brasileiro, a gente não tem educação financeira, não tem educação política. Não. A gente vota no cara que mente melhor. Ou em cidade pequena, aquele que é seu amigo. E nem sempre o seu amigo vai fazer o melhor. Então, assim, até por eu ter muita amizade em Sarzedo e precisar da cidade do meu lado, não me posicionar politicamente é uma forma de manter isso saudável para minhas relações. Qual é o Instagram da sua imobiliária? Que é Lar Sarzedo Imóveis. Lar.sarzedo. @lar.sarzedo no Instagram. No Instagram. Daí tem a bio lá, que tem o site, daí tem as plataformas. Tem muitas plataformas digitais hoje. Muita. Eu estou na maioria delas. Eu também tenho um site que ele é muito legal, que ele aproxima o meu trabalho do proprietário. É um site caríssimo, até troquei agora. Estou no mais caro ainda, mas a ideia é... Quando você coloca na imobiliária, você fica naquela ansiedade de saber se o seu imóvel realmente está sendo visitado. Porque muitas vezes você deixa a chave,
E aí a visita acontece, não deu tempo de falar. Quantas pessoas veem o seu imóvel, quantas pessoas gostam do seu imóvel? O meu site, ele te entrega isso. Porque ele calcula o tempo que você ficou no imóvel. Se você passar mais de 4 fotos, é porque aquilo te interessou. Então, ele vai fazer a métrica e vai entender que o seu imóvel é bom. Se ele ficar pouco tempo, ele sugere que você dê uma repensada no valor, porque pode ser que o seu valor não está dentro do mercado. Então, hoje, a minha plataforma de venda do imóvel, ela consegue trabalhar sozinha, além dos meus corretores. Qual é o site? www.laçarzedimóveis.com.br. Vamos falar da Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira. 2026 é um ano que promete. Tô escutando aí, o pessoal tá animado, né? Eu tive a experiência na Ordem, né? Eu já tô velha de casa. E aí eu sou caçula, eu sou do último batismo, da última iniciação. Eu sou veterana. E aí nós já visitamos, né, o lar dos idosos lá em Santa Luzia. E foi uma experiência maravilhosa, né, onde uma senhora chegou para um membro nosso e falou: filho, até que enfim você resolveu me visitar. Que coisa linda. E todo mundo se emocionou, porque assim, a ideia ia ali sim, levar um cara em cada um. A gente tinha corte de cabelo, a gente tinha comida, a gente tinha brincadeira, a gente tinha maquiagem. Então, estava todo mundo ali. E o tanto que eles entregaram pra gente. Eles entregaram muito mais do que nós para eles. Com certeza. Porque era um abraço, era era um acolhimento tamanha. E a gente, como cidadão, porque eu falo muito que não dá para... O dinheiro, ele é consequência. O dinheiro, quando você trabalha sem pensar muito nele, ele vem. Agora, quando você está muito focado nele, ele te faz raiva. Então, eu falo muito isso. Eu trabalho e aí deixa ele vir. Então, eu tenho a relação com o dinheiro de forma mais leve. Eu tenho as minhas ambições, eu vou viajar. Eu vou fazer 7 viagens esse ano. Eu já estou dando uma ordem para ele, se vira porque eu preciso de você aqui, eu vou viajar. Então eu trabalho muito isso, sabe? Profetizar sobre a minha vida. Tirar essa ideia de escassez, de dificuldade. Lá na imobiliária, eu coloquei uma coisa interessante, porque a gente lida com burocracia. Então burocracia tem problema. Então, o cartório que atrasa, é o inquilino que às vezes não está satisfeito. Aí sabe o que eu falei com as meninas? Quando vocês baterem na minha porta para me contar uma situação, vocês não vão falar: Liliane, temos um problema. A palavra problema não entra aqui. Sim. Vocês vão falar: nós estamos com uma situação. E aí vocês vão me contar. Porque antes, né, eu estou numa nova gestão agora, eu tenho uma gerente muito bacana trabalhando comigo, mas uma outra que eu tive, ela chegava com tanto pânico na minha mesa, que aquilo deixava o meu dia tenso. E aí eu falei: cara, isso tá errado. Aí um dia, eu tenho um cliente que ele tem 90 anos. E aí ele chegou no imobiliário, eu tava nessa tensão. Aí ele virou para mim e falou assim: mas por que você tá tenso? Eu falei: porque todo dia é um problema. Ele: mas você lida com a burocracia e não gosta dela? E deu uma risada tão gostosa. Olha que sabedoria. E aquilo abriu meu campo. Eu falei: ele tá certo. Se eu lido com a burocracia, esse problema que chama problema, ele não pode ser um problema. Esse problema é o seu trabalho. É o meu trabalho. E aí eu reuni a equipe e falei: a partir de hoje, a palavra problema não entra nesse escritório. Você tem que ver a leveza que passou a ser. Porque, veja bem, um profissional, ele é um quebra-galho de outro. Porque um profissional, seja em qual área for, ele está para resolver um problema de outro que não quer resolvê-lo ou não pode resolvê-lo. É verdade. Então, cada profissional... Por exemplo, eu levo um carro quebrado na oficina, o cara fala assim, o mecânico fala assim: me trouxe um problema? Então, cara, te trouxe um serviço. Exatamente. Exatamente. Não é? O carro quebrado é um problema para mim, enquanto proprietário. Exato. Mas para o mecânico é um negócio. Para isso ele abriu aquela empresa. E aí eu comecei a lidar, sabe, esses incômodos, principalmente de inquilino, porque a gente tem uma carteira muito grande, sabe? Aluguéis? Hoje a gente está no ranking 1 da cidade como o imobiliário que mais aluga. E aí aquele monte de situação, é uma torneira, é um muro, é o teto, E aí eu falei: gente, vamos parar com isso, esse é o nosso trabalho. E aí a gente começou a entender que aquele problema, na verdade, é a solução para mim. Exatamente. Aquilo vai me gerar valor. Então, assim, são coisas, né, que a gente vai mudando o ambiente,
né? Eu tenho lido muito sobre mentoria, sobre gestão de pessoas. Eu não era um gestor de pessoas, né? Eu tenho muita dificuldade de ensinar. Então, se eu estiver te ensinando aqui algo muito óbvio para mim, vai chegar um momento, se você me perguntar 2 vezes, eu vou... vai. Sim, sendo sincera. Então, não é meu dom de vida. Tem gente que sim. Pedagogia faz parte eu tive professores que me deu muita risada na cabeça, porque eu gostava de contar caso na sala. Mas eu tinha professores que iam com toda a paciência, Liliane, isso aqui é importante para você. Então, assim, a gente tem gente de, né? E de ensinar não sou eu. Não é minha prática. Meu negócio é contar caso. Me vendo fazer, você aprende, senão... Então, assim... A gente traz isso para lá, né, para o escritório, de forma mais leve. Então, eu comecei a fazer muita mentoria para poder tentar lidar com a dificuldade que aquele colaborador está tendo, né, a dificuldade que o corretor está tendo, para poder auxiliar. Porque quando eu comecei o escritório, era só eu e uma secretária. Hoje são quantas pessoas? Hoje nós somos quase 10. Já fomos 15, mas aí eu mudei um pouco, sabe? Eu falo que não é quantidade. É qualidade. Aí o que eu fiz? Eu tirei um pouco da galera e coloquei a coisa mais informatizada. Então, troquei sites que respondem sozinho, contratei agora um sistema que, se você me ligar à meia-noite, ele vai te dar toda a assistência de forma calorosa. Inteligência artificial? Sim. Ajudou muito, né? Só que a minha, assim, eu sei da resistência que é essa coisa de você estar conversando com um robô para algo tão valioso, né? Que é a sua morada. Então, assim, ela vai te ajudar um momento, mas aí o corretor entra. É só até a gente voltar para o escritório, porque você está meia-noite querendo um atendimento. Qual a importância de ter uma casa na vida das pessoas? É essencial. Inclusive, eu sou prova disso. A minha mãe morava em um lugar e ela, assim, começou com aquela necessidade de querer plantar e ela não tinha espaço, ela foi ficando mal e aí nós mudamos para uma chácara. Minha mãe tá ótima. Minha mãe é uma felicidade que contagia. Então, olha para você ver a influência que tem uma moradia. Na qualidade de vida da pessoa. Na qualidade de vida da pessoa. É um porto seguro, né? Exato. Tem um ranking de 7 coisas, como que é isso? A gente tem, né, os 7 pilares de coisas que são essenciais nessa vida para você ter qualidade. E um dos pilares é a morada. Não é a morada de aluguel, é a morada própria. A morada, não. Pode ser de aluguel, se você se identifica. Porque hoje a gente tem pessoas que não querem comprar. É um direito delas. Mas a moradia, mesmo que não seja seu, você tem que entrar e falar, eu estou feliz aqui. Eu tenho cliente que tem 10 anos comigo pagando aluguel e dizendo, eu não quero sair daqui. Eu vou continuar pagando aluguel. E eu já liguei e falei, olha, eu tenho imóvel aqui para você, vamos comprar. Não, eu quero continuar aqui. Eu quero continuar pagando aluguel. Eu não quero comprar, porque eu quero ser livre. Quando eu quiser ir embora, eu não tenho que me preocupar. Não é nem porque ela gosta do imóvel, porque o imóvel que ela mora estava à venda. É porque ela quer ser livre. E ela acha que não ficar presa a um imóvel é ser livre. Eu posso mudar a hora que eu quiser, fazer o que eu quiser. Muitas pessoas dizem que ter uma casa própria é ter uma prisão decorada. Eu não acho. Eu acho assim, a casa em si, tirando um pouco da parte do investimento, que claro é um mega investimento, principalmente para a minha região que cresce muito, é uma questão assim, é o meu espaço e eu decido. Então, as decisões que você toma nele são de responsabilidade sua e ninguém vai intervir. Quando você tem um imóvel que é do outro, dependendo do que você faz lá, eu já tive imóvel que a pessoa decorou todo, comprou um imóvel planejado, a hora que foi entregar ao proprietário, eu não quero esse imóvel planejado. Você vai tirar. Entende? Então, o poder de decisão de quem tem, ele é melhor do que aquele que está pegando algo emprestado. Mas, assim, você é livre para trocar, para poder ir alugar, deixar o seu lá para outro lugar. O que eu falo é o seguinte, moradia você tem que ter. Porque se você fala assim, eu estou economizando, eu estou na casa dos meus pais, talvez você está vivendo uma experiência lá que você ter o seu vai ser totalmente diferente. Tá aí, portanto, Liliane Martins vai ter podcast em 2026? É a ideia, né? Nós temos muito caso para contar, muita gente para contar a história, e é muito legal, porque você se identifica, né? E aí pode servir para você uma inspiração, né? Eu, por exemplo... Falta muita informação em vários ramos no Brasil, eu acho que no ramo imobiliário também falta, né? Muita. Para a população em geral.
Porque assim, muita coisa a gente desconhece, muita coisa a gente vê, mas talvez também não é o real, né? Não é daquela forma que a gente também entendeu. Hoje eu estou tentando trazer isso muito mais didaticamente. Hoje uma cliente teve uma dúvida que eu falei para ela. Falei, vou mandar meu pessoal do marketing criar uma melhor forma de apresentar isso para o cliente, até para a hora da gente explicar, ficar melhor compreendido. Então, assim, hoje as pessoas têm necessidade da informação. Na época dos nossos pais, não, você só precisava confiar. Só precisava confiar. Hoje, não. Eu lembro que antigamente a minha mãe me levava no médico, lá na cidade mesmo, e ele era farmacêutico. Mas o que o farmacêutico falava... Era lei. Era, e tinha uma farmácia. Na época, Sarzedo pertencia a Ibirité. Sarzedo emancipou tem 30 anos, né? Então, estou com 39, há 9 anos morando lá, não era. E aí, ó, vão lá no Sozé. Qual é o gentílico? Hã? De Sarzedo. Sarzedense? Sarzedense. Conclua a sua história. E aí, o que acontece? E aí, nós íamos no farmacêutico receitava, estava tudo certo. Hoje, não. Hoje, quando ela fala comigo, vamos a um médico, tá bom, mãe, qual que é a especialidade dele? Aí eu já vou lá no Google. Se eu tenho que levar ela no médico, eu vou no Google, eu pesquiso. Se ele tem algum artigo, qual que é a história do médico, se o médico realmente sabe do que nós estamos indo lá. Olha para você ver a diferença. Porque o médico antigamente ele cuidava da cabeça aos pés. Hoje tem especialista em dedo da mão esquerda. Sim, e aí com isso faz com que a gente, que faça mais sentido procurar aquele que de fato está ali na dor. Exato. O sonho de todo casal é ter sua casa própria, seu apartamento. E quando se trata de sonho, entra muita emoção. E é bom ter o conhecimento técnico, né, para decidir certo. Eu já tive cliente que eu falei, eu acredito que você possa criar uma situação ruim financeira comprando esse imóvel. Está muito perto do valor que você ganha do seu estilo de vida que você me contou. Não faz mais sentido agora pegar algo talvez menor e aí depois você vai trabalhando na sua vida, essa carreira e aí você... Que vida passa um pouquinho mais largo. E aí ele escutou, sabe? E aí deu certo. Assim, eu não ganhei muito, porque eu poderia ter ganhado vendendo mais caro, mas eu vi que se eu fizesse aquilo eu ia sufocar ele. Tem essa responsabilidade social também. Muito. E eu já tive uma cliente que separou por minha causa. Mas não é por minha causa. Não é, deixa eu explicar. Ela queria muito comprar imóvel, o marido amava o trabalho, porque eles se divorciaram. E aí eu falava com ela assim, cara, vai arrumar um trabalho não, ele quer que eu seja dona de casa, então convença ele a melhorar no trabalho. Se ele melhorar a renda, a gente consegue. E ele não queria, ficou 3 anos. Não... Aí eu falei com ela, olha... Assim, num tom de brincadeira, mas como é que, né, essas coisas... Eu falei com ela, vamos lá, faz uma conta. Se você não quer arrumar emprego porque você acha que cedular é melhor. Se ele não quer trocar de trabalho, só existe uma solução. Você separar dele e arrumar um cara que ganha mais. Eu acho que ela me levou a sério, ela divorciou. Olha só. Divorciou. Você já pediu perdão para Deus? Né? Poxa, mas ela poderia ter abrido mão de ser do lar e ter tentado ajudar ele, sei lá. Pois ele continuou no trabalho, porque ele amava a empresa, ama a empresa que ele trabalha, não subiu de cargo, não tinha como. Eu tô pensando aqui nele, será que ele tá feliz com isso? Talvez esteja. Eu acho que foi bom para todo mundo. Foi bom para todo mundo. Foi. Você sabe por quê? Porque você conviver com alguém te cobrando algo que você não consegue entregar... É verdade. É terrível. Pensa que se ela me ficou 3 anos na minha cola, imagina aquele homem que deitava do lado dela. Não é verdade? Todos os dias ela estava lembrando ele que ele precisava de uma casa. Então eu acho que entendeu? Eu tive na UNAM, depois quem puder pesquisar sobre a UNAM é uma ecovila que fica na Bahia, na península. E você tem até que atravessar de barquinho. E aí lá eles fazem você ter uma conexão com você mesmo. Você fica 7 dias morando lá em uma das cabanas. Você não come carne. Você faz uma abstinência. Mas eles preparam pratos veganos que você parece que tem a sensação de estar comendo carne, mas você não está. E eu achei legal por isso. Mas assim, tem contextos que te ligam. E aí sabe o que eu perguntei? Para um dos guias que estavam lá, eu chamo até de guru, porque eles são muito, assim, humanos. Eu falei assim, eu queria muito saber qual que é a minha missão na Terra.
porque eu não quero estar aqui em vão. E eu sei que eu estou aqui de passagem, já que ninguém voltou para falar como é, porque assim, ninguém me convenceu de que alguém que faleceu voltou e falou como que é. A gente tem várias teorias, né? Eu respeito muito o espiritismo, conheço várias casas, mas assim, ninguém voltou para falar o real. Então eu sei que para algum lugar nós vamos. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa bem aqui, porque se chegar lá e perguntar o que você fez, eu vou falar, só vendi imóvel. A gente tem que deixar algo que dure mais que a nossa vida. Exato. E aí ele virou para mim e falou assim, o que você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de fazer as pessoas rirem. E eu gosto muito de ajudar as pessoas a encontrar o que é bom para elas. Através dela, me conta a história, eu tento ajudar ela a caminhar ali. Ele falou, então é isso. Porque hoje a nossa missão está ligada muito ao que nos contenta. Se chega no seu coração, faz sentido. Pois é. A vida que vale a pena é a vida dedicada a outro. Exato. E aí, por consequência, a gente tem o dinheiro, que é claro necessário, você precisa do dinheiro para você viver. A vida custa todos, é. Mas, se você entrega, por isso que hoje a gente tem muita gente bem-sucedida que entrega muito de dentro para fora. Exato. É difícil você ver uma pessoa que prospera, que fica muito tempo prosperando, sendo que não tem aqui, ó, personagem, por exemplo. Pessoas criam um personagem, rapidinho vai embora. A gente vê isso muito na mídia, né? O pessoal rapidinho descobre alguém aí, que o cara é um personagem, o cara dá na internet que é legal, mas o cara não é legal. E aí a internet vai lá e corta ele da sociedade. E aí acabou a grana, acabou a grana. A gente tem várias pessoas canceladas, hoje você fala em cancelamento. Jesus Cristo falou que maior é o que serve, então servir é a vida dedicada ao outro. Exato. Dedicar a vida ao outro, a quebrar o galho do outro. E não chegam problemas na sua empresa, chegam possibilidades de fazer negócios na sua empresa. Por mais que venha com cara de problema, né? Exato. Por mais que venha com cara de problema. Então, você se propor a ajudar o outro, eu acho que é isso. A minha missão hoje, eu falo que na imobiliária, até o motivo da gente, graças a Deus, não ter índice de pessoas que perdem imóveis, pessoas desesperadas que não aguentam pagar nesses 10 anos de história, é sentar, tomar um café, um suco e escutar. Falar qual que é a sua história. Eu não saio da imobiliária para mostrar um imóvel sem antes você me falar quanto você ganha e o que você quer de sua vida. Eu não faço isso. Porque é um negócio de longo prazo, né? Não, e eu tenho cliente que não gosta. Ele fala, não, primeiro eu quero ver. Depois eu vejo se eu vou comprar. Eu não vou. Eu não vou. Não é a política da Larra. A gente não faz isso. A gente primeiro senta, entende e aí sim leva as opções. Eu não posso. Sabe por quê? Porque eu estou levando, às vezes, um grupo para falência.